Oi, pessoal, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Prazer estar falando com vocês hoje aqui. Meu nome é Gustavo Mendonça, eu sou aqui da equipe da Coordenadoria Pedagógica, né? Trabalho aí especialmente com o novo ensino médio e comigo aqui hoje está a Valéria Moi, lá da equipe de avaliação, né, Valéria? Obrigada, bom dia a todos e todas nas diretorias de ensino nas escolas. Sempre um prazer estar com vocês. Vocês sabem o quanto nós gostamos aqui desse bate-papo aqui para falar a respeito do novo ensino médio, que nós estamos acompanhando há muito tempo aqui com a equipe do ensino médio. Obrigada pela oportunidade, Gustavo. Obrigado, Valéria. Só pedir para o pessoal, o chat da diretoria de ensino, que é o canal que está aberto para mim aqui, está fechado, se puderem abrir, tá? E aí, já aproveitando esse gancho, no TrioGestor está aberto. Está aberto aqui, tá ok. Então, aqui o povo está já falando bom dia aqui. Aqui o pessoal aqui. A gente vai fazer uma apresentação aqui rápida, né, só dos aspectos gerais da 143, né, da resolução 143, que fala, né, da avaliação do novo ensino médio. E aí, mas o objetivo é mais tirar dúvidas do que apresentar, né? Esse material eu já enviei para a equipe de supervisão, tanto essa apresentação como um documento orientador mais detalhado com essas informações, né, que foi produzido aqui pela Valéria, pela equipe do Departamento de Avaliação, tá bom? Já foi enviado para vocês, já está na mão dos supervisores, então o pessoal do TrioGestor que ainda não recebeu, cobrem aí a equipe de supervisão, cobrem os pontos focais do novo ensino médio, que eles vão disponibilizar para vocês esse material, tá bom? Eu só quero complementar um pouquinho que a equipe fez da avaliação, né? Nós somos lá também aqui da coordenadora pedagógica, do departamento de avaliação, mas junto com esse documento, a construção também foi com a CITEM, para os registros de sistema, matrícula, coleta, registros diários, tudo isso daqui não foi feito somente aqui pela Coped, tá? O olhar da Coped é pedagógico, mas também eles estão no aporte lá conosco para as dúvidas, tá bom? Sempre, né, acho que o assunto de avaliação a gente sempre trabalha muito em parceria lá com a equipe do Marcão, a Andréa Greco, o Ricardo, o Iverson, são pessoas que a gente toda essa turma, porque a nossa aqui da Coped é sempre olhar do ensino e da aprendizagem, e depois, como vocês já estão acostumados, que vocês fazem isso lindamente, que vocês fazem a avaliação dos registros do sistema. Claro que tem novidades, mas o espírito é sempre o mesmo, é o olhar do ensino e da aprendizagem. É isso que nós vamos conversar um pouquinho, tá bom, Gu? E dúvidas de sistema, o Willerson está aqui para ajudar também. Isso. E, enfim, o que a gente não souber responder, que às vezes vocês trazem casos mais específicos, a gente endereça depois, tá bom? Vou pedir para colocar a apresentação. Só uma opção um pouquinho. Tá. Eles vão perguntar se vai ficar à disposição esse material. Já está. Já está, né, do PPT. Eu já mandei para os pontos focais do novo ensino médio, tá bom? Tem um grupo lá que eu mando esses materiais para eles, já foi enviado. Peçam para os supervisores aí, né, a equipe do TrioGestor, que imagino que está perguntando, peça esse material para a equipe de supervisão, eles já mandaram, e também vai estar depois no repositório, tanto essa live como a apresentação que está sendo feita, tá bom? Tá bom, valeu, obrigada. Vamos lá, então, pode colocar? A gente vai começar com a questão de avaliação, dentro da avaliação, né, com rendimento e frequência, pode passar. A regra geral, né, então, de frequência, 75% pelo menos, né, de presença do total de horas letivas. Isso aqui a gente vai dividir a apresentação por formação geral básica, aprofundamento curricular e os demais componentes dos itinerários formativos, tá? Porque cada um tem um modelo específico de avaliação. Essa regra é uma das poucas aí que vale igual para todos. Então, independente se é projeto de vida, se é um componente do aprofundamento, né, se é da unidade curricular, ou na formação geral básica, sempre precisa ter 75% de aproveitamento, né? E aí, na unidade curricular, tem uma especificidade que eu já falo. Pode passar. Só quero complementar, assim, gente, não mudou nada. 75% é como nós estamos na legislação que nós fazemos constantemente. A formação geral básica, inova, itinerário, é isso para que a gente possa, as pessoas acharem que a gente modificou. Nós não modificamos isso, estamos seguindo a legislação que existe já está estabelecida e sedimentada na rede, tá bom? Isso não muda, né? Não mudou. Então, a gente respeita 200 dias letivos e os 75%, tá bom? Tem uma especificidade para o aprofundamento curricular que eu já falo, mas a regra é essa, bem isso que a galera está falando. Para as pessoas não acharem que nós estamos inventando a roda, não inventamos a roda, não. No caso específico da unidade curricular, como vai funcionar? Então, assim, na formação geral básica, ele precisa ter, o aluno, a aluna, precisa ter 75% de presença em matemática, 75% de presença em história, 75% de presença em sociologia e assim por diante.
No caso da unidade curricular, ele precisa ter 75% de presença no total da unidade curricular. Isso, então, o que global. acontece? Ele pode ter, em um componente da unidade curricular, 60% e 100% em todos os outros. Na média, vai dar mais de 75%, com certeza. Não fiz o cálculo aqui, mas você tem um componente ali que ele deve 60% e os outros 3%, né, por exemplo, 100%, na média vai dar 75%. Então, ele não vai ficar retido especificamente um componente, ele vai, né, no global da unidade curricular. O olhar da unidade curricular tem que ser global, olhando para todos os componentes, para o trabalho de todos os componentes. A gente vai falar disso também daqui a pouquinho, mas esse é um ponto importante, né? A frequência, ela é mantida no 75%, mas no caso da unidade curricular, o olhar não é por componente, mas sim para a unidade curricular como um todo, tá bom? Vamos lá, falar de rendimento agora. Dentro da formação geral básica, os registros de notas são bimestrais, né? Então, não muda, né? Acho que isso é um ponto importante. Na formação geral básica também não muda nada de rendimento, né? Registro bimestral, né? Ao final do ano letivo, né? Enfim, notas bimestrais e ao final do ano letivo, de 0 a 10, por componente curricular. Então, isso que eu falei, né? Vai ter lá, assim como rendimento, assim como frequência, rendimento também 75%, desculpa, nota de 0 a 10 para todos os componentes curriculares da formação geral básica também, tá? Com nota bimestral. Algum ponto para comentar? Não, essa é a mesma coisa, é a mesma coisa. Tudo como vocês já estão acostumados, vocês fazem, já faz parte da prática, já faz parte da rotina, no nosso dia a dia lá na escola, todos nós professores fazemos isso daqui, tá bom? Vamos lá, então. Rendimento agora, vou falar do aprofundamento curricular, tá? Itinerário formativo tem duas partes, o aprofundamento curricular e os demais componentes. Eu vou falar agora especificamente do aprofundamento curricular, pode botar na tela. Também a gente tem registro bimestral, tá? Numa escala de 0 a 10 por componente curricular, tá? Então, cada componente curricular vai ter uma nota de 0 a 10 com registro bimestral. Então, uma no meio do semestre e outra ao final do semestre. Tá? E, ao final do semestre, todos os professores que dão aula naquela unidade curricular vão se juntar e definir qual que é a menção final da unidade como um todo também, dentro dessas 4 possibilidades, que no documento orientador está mais detalhado, né, na própria resolução também está mais detalhado o que é cada uma desses aproveitamentos. Né? Então, é o aproveitamento total, satisfatório, regular ou insuficiente. O estudante ele fica retido se ele tiver o aproveitamento insuficiente. De regular para cima, ele está aprovado, ele não vai precisar fazer recuperação. Um outro ponto que a gente já vai falar daqui a pouquinho também. O que é importante aqui? Me perguntaram muito da UC7. Né? Como que funciona a UC7? Porque é uma unidade, é a mesma unidade que é dada semestralmente, só que ao longo do ano inteiro. Né? Então, ela é, na verdade, a única unidade curricular anual que a gente tem. A regra é a seguinte: segue tendo registro bimestral. Então, agora, no final do bimestre, vai ter o registro de nota da UC7 dentro da normalidade, igual às demais unidades curriculares, tá bom? A diferença é que a menção final, ela não vai ser dada no final do semestre, ela vai ser dada só no final do ano, tá? Então, só que vai ter uma nota lá, vai ter avaliação de nota de 0 a 10 para cada componente também no final do semestre, tá? Então, a regra geral vai ser essa. Então, o C7 anual continua tendo registro bimestral de nota, mas a menção é só no final do ano e não no final do semestre, tá bom? Para as demais, né, isso daqui, gente, o C7, para quem não sabe, é uma coisa específica das PEIs de 9 horas, tá bom? Então, quem não é PEI de 9 horas, não precisa se preocupar com esse ponto que eu falei agora. Agora todas as outras, né, todas as escolas têm as unidades curriculares semestrais e segue essa lógica que está aqui no slide, de registro bimestral e ao final do semestre uma avaliação por menção, né, uma avaliação mais qualitativa dentro das quatro possibilidades que estão aqui, tá bom? Olha, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Olha, tem pergunta aqui, aqui a Viviane. Muitos componentes ainda não foram atribuídos como fica no fechamento do bimestre. Olha, Viviane, esse é um assunto que realmente eu não tinha conversado com o Gustavo a respeito dessa questão da atribuição. Olha, a Viviane Falcão.
Então, isso é algo que a gente tem que conversar depois, tá bom, Sim. Gustavo? Nesse momento, eu, pessoalmente, questão de atribuição, tudo, eu não tenho essa resposta. Eu não sei se você também... A gente sabe que tem algumas escolas que ainda estão sem professor em alguns componentes. Tá. Eu sei que as escolas estão tendo soluções alternativas. A gente tem os conteúdos do centro de mídias que estão sendo transmitidos para esses estudantes. Então, todos os 10 itinerários têm transmissão no centro de mídias semanal, os conteúdos daquela semana, né? Então, isso é importante também, até lembrar vocês desse recurso que a gente está disponibilizando. Inclusive, né, e vocês têm que olhar lá depois no canal, né, na programação do centro de mídias, tem 4 itinerários que são ofertados diariamente de maneira ao vivo, tá? Que é um outro benefício aí. São os 4 itinerários, inclusive, os mais ofertados da rede, né? O Cultura em Movimento, né? Os Ciências Humanas com Linguagens, o Matemática com Ciências da Natureza, meu papel no desenvolvimento sustentável, o Ciências da Natureza com Linguagens, Corpo Solo de Linguagens, e o Ciências Humanas com Matemática, né? Quem divide e multiplica. Esses 4 itinerários, eles são transmitidos de forma ao vivo. Os outros 6 também são transmitidos, mas não de forma ao vivo, tá bom? Tem esse recurso, os alunos podem acompanhar as aulas, né, por esses recursos, mas essa questão de como vai avaliar, isso a gente traz depois para vocês com mais Mas, olha, informação. o Kleber também disse que muitas escolas estão nessa mesma situação. É isso, né, Kleber? Pelo que eu entendi que você colocou aqui. Deixa eu falar uma coisa assim, essa questão que depois a gente conversa sobre o centro de mídias, como é que fica, tá bom? Deixa eu explicar, teve uma pergunta que veio para nós, uma dúvida, quando o documento orientador aqui, por que não, estou falando aqui no itinerário da unidade curricular. Então, está lá na unidade curricular, ou por que os componentes, o registro é em nota numérica e depois a menção? A própria construção do currículo, a própria construção do itinerário do ensino médio vai ao encontro do que os alunos sempre solicitaram desse novo olhar para o ensino médio. E vem o currículo do ensino médio, o currículo paulista como um todo. Ele é feito agora mediante as competências da base do desenvolvimento integral desse aluno. Como ele escolhe o seu itinerário, que ele quer se aprofundar naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele tem mais habilidade, o que acontece? Nós precisamos unir aí, articular as competências cognitivas com as competências socioemocionais para que nós possamos olhar esse aluno como um todo. Ao longo do semestre, que é a duração da unidade curricular, nós vamos fazendo o aprofundamento dos componentes curriculares do que da área. Se ele é área de linguagens, e ali, como você fala, estou na mídia, e cada item lá que você vai desenvolver sobre a questão da parte jornalística, da parte internacional, o que seja, nós estaremos usando os conhecimentos das habilidades de língua portuguesa, língua inglesa e assim sucessivamente. Nós vamos aprofundar o que ele está trazendo da vida dele, da formação geral básica, dos conhecimentos básicos que ele tem para se aprofundar. Então, esses registros vão continuar iguais como vocês estão acostumados, e também na construção dos materiais, como você, Ana Joaquina, explicaram para nós outro dia, que é no processo do semestre que vão evoluindo e aprofundando essas habilidades. Depois que nós fizemos tudo isso como professor, todo mundo juntos ali, nós vamos ver qual o aproveitamento desse aluno neste itinerário, se ele adquiriu aquelas competências do aprofundamento, se ele adquiriu uma consciência do que aquele itinerário está trazendo, como se liga na mídia. O que serão as discussões que tem ali? Ele teve que aproveitamento. Então, vocês se unem, porque vai ter o conselho no final do primeiro semestre da unidade curricular, e nós vamos olhar, então, este aluno. Como é que ele foi ao longo desse semestre? Ele teve um aproveitamento total, como está ali na 143, como é que está no documento orientador? Ele teve um excelente desempenho, ou ele teve um excelente em língua portuguesa, ali que faz parte do itinerário da unidade, com outras nomenclaturas, mas a base é a língua portuguesa? Não tem importância se ele foi ali 10, ou ele foi 5, ou ele foi 6. Como que ele se encontra no desenvolvimento das suas competências e das suas habilidades para que vocês possam sentar e vocês possam olhar no processo, na perspectiva do diagnóstico, da avaliação diagnóstica, que é o que rege este olhar para esse currículo, na sua avaliação diagnóstica, na sua avaliação formativa, contínua e constantemente ao longo do semestre, tanto na formação geral básica, quanto nos itinerários, o que seja, se ele está sendo constantemente recuperado.
Se ele tem ali naquele momento, ele ainda se encontra em desenvolvimento de habilidades ali para sustentar esse desenvolvimento dele, então ele fecha ali com aproveitamento total, satisfatório, regular. O que nós vamos ter aqui? Ele vai ter insuficiente, gente, se de fato este aluno não fez absolutamente nada relacionado também à nossa prática. Se constantemente nós estamos olhando para esse aluno e constantemente nós estamos recuperando. É isso, tá bom, Gu? Só uma pergunta aqui, tem outras perguntas, eu não vou na ordem, eu vou fazer mais ou menos relacionado ao que você está falando. Tá. O Valdir pergunta, caso o estudante não tenha obtido frequência mínima final da UC, ele faz a compensação de ausência? Olha, a compensação de ausência, professor, é constantemente. Ele faz a compensação de ausência, ele tem o direito, está na legislação, ele faz a compensação de ausência dele, para que a gente não precise retê-lo. Eu acho que é algo excepcional essa retenção. Por isso que eu estou falando, na própria trajetória do que é este olhar para esse aluno, no itinerário formativo, nós temos que estar atentos ali, constantemente conversando lá nas ATPCs, assim, tanto para o desenvolvimento dele, do que está acontecendo na habilidade, quanto na frequência, para que nós não deixemos chegar simplesmente no último dia no conselho e fazer essa análise. Foge completamente do que é o pensamento desse olhar dessa avaliação, considerando esse aluno integral. Porque nós vamos estar constantemente, o que está acontecendo com esse aluno? Então, é isso que a gente tem, toda a legislação relacionada à compensação de ausência, frequência, não muda. O que muda é o olhar desta avaliação neste aluno como um todo. Tem outras perguntas de recuperação aqui, eu vou seguir aí. Deixa eu só com uma pergunta aqui. O Novotec Express sem o professor técnico, quais são as orientações? Tá. Quem tem Novotec Express ainda realmente não recebeu o professor, a licitação ela foi homologada só na semana passada, tá? Então, isso está acontecendo. O que vai acontecer? Os professores vão chegar agora semana que vem, a outra, tá? Mas mais ou menos nas próximas 2 semanas que eles vão chegar, não vai passar disso. E a gente vai ter um plano de reposição de aulas, que a gente vai ter uma outra live aqui para falar de plano de reposição de aulas, tanto do Novotec Integrado como do Novotec Expresso, tá? E aí esse professor vai cumprir os 150 horas de carga horária da unidade curricular e vai ter o processo de avaliação, que entra nessa mesma lógica nossa aqui, tá bom? Era isso, né? É isso, é do Novotec aqui. O que vai chegando a gente vai trocando aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Vamos voltar para a isso aqui, vamos lá. Então, e aí vamos falar agora do rendimento, especificamente para os itinerários, no caso dos componentes do Inova e da expansão, né? Que são aqueles outros componentes que não são componentes das unidades curriculares, né? O registro vai ser bimestral por engajamento, tá? Então vai ter o engajamento total, satisfatório e parcial. Isso vai valer, muita gente vai perguntar, vale para inglês na segunda série? Sim. Vale para educação física na segunda série? Sim. Vale para orientação de estudos? Sim. Todos esses componentes seguem essa lógica, além dos componentes do Inova, tá? Aí já vou antecipar uma pergunta que me fizeram algumas vezes esses dias aqui, nessa discussão dos documentos orientadores. Por que é engajamento para Inova e demais componentes e aproveitamento para... É a mesma coisa, Gustavo, que nós estamos falando aqui. Eu não posso dar um projeto de vida. Como é que nós vamos avaliar um projeto de vida na questão de aprofundamento da formação geral básica? Mas nós temos que olhar esse projeto de vida deste aluno, como é que ele se encontra no desenvolvimento dele socioemocional para que esse projeto de vida aconteça. Então, o nosso olhar aqui, o que tiver que acontecer será relacionado à frequência, como nós sempre fizemos no Inova, igualzinho, não muda nada. E o que ele está engajado para o desenvolvimento do seu projeto. Quais são as eletivas escolhidas ali? Porque, na realidade, se nós formos olhar, elas são todas imbricadas para eu desenvolver o meu projeto nas eletivas, na tecnologia, no inglês. Ele está todo ali alicerçado para que ele se engaje, para que ele desenvolva a sua responsabilidade, o foco, a sua organização. Então, o nosso olhar é o olhar do projeto de vida dele que permeia toda essa parte da expansão e permeia toda a questão do Inova, Gustavo. Ele é diferente do olhar que a gente traz do aproveitamento total
na importância dos desenvolvimentos cognitivos, das competências cognitivas e socioemocionais do itinerário. Perfeito. Então, acho que esse é o ponto. Acho que a gente entende que assim não é o mais fácil do ponto de vista operacional. A gente tem engajamento para uma parte do currículo e aproveitamento para outra. Mas acho que tem toda essa questão pedagógica aqui que a Valéria bem colocou. Olha, só quero falar que tudo isso que nós chegamos, essa resolução, isso tudo, foram meses e meses e meses que nós fizemos juntos, e ouvindo, o Gustavo ouviu bastante a equipe do ensino médio à rede, por um momento também, da avaliação, nós ficamos juntos. Nós não queríamos, nesse momento aqui do projeto de vida, desta parte que nós estamos falando aqui, que é o primeiro itinerário já, né? Já é considerado o primeiro itinerário, que é do Nova. Mexer nessa parte que já estava sendo implementada em 2020, em continuidade para 2021, principalmente no momento da pandemia, em que nós queríamos dar essa continuidade. Então, foram essas que a rede, todo mundo achou melhor ficar dessa maneira do Nova e não mexer, tá bom? Acho que é um bom ponto que a Valéria lembrou. A gente teve um GT de avaliação junto com a equipe de supervisão, né? Enfim, alguns supervisores aí que se candidataram a participar. Isso também é acho que nada do ensino médio, tem zero decisões do novo ensino médio que foram tomadas só aqui da secretaria, todas foram sempre alinhadas com vocês, então esse é um ponto importante. É importante também nós falarmos isso, porque foram longas discussões e trocas de ideias para chegarmos a este ponto, tá, pessoal? Vamos seguir aqui, eu já pego as perguntas aqui que eu estou vendo no canal da diretoria, tá, que vocês estão colocando. Pode botar o slide. Vamos falar de promoção parcial e retenção agora, tá? Essa é a outra parte aqui da resolução. Pode passar. Formação geral básica. Então, o estudante com rendimento insatisfatório, com nota inferior a 5 em até 3 componentes curriculares, será promovido parcialmente. Também não muda nada, mesma regra de hoje, tá? O estudante com nota inferior em mais de 3 componentes curriculares será retido parcialmente e classificado na mesma série do ano letivo subsequente. Isso aqui não muda nada, gente. É tudo que já é feito há anos na rede. Então, seguimos a mesma regra, não vamos complicar, vamos usar aí o mesmo modelo que a gente já tinha, até porque, enfim, ele faz sentido, né? A gente sabe, né, que a lógica dele faz sentido para a rede, então seguimos assim, né? Não mudamos nada, né, na questão aqui de promoção da formação geral básica, tá? Pode passar. No aprofundamento curricular, não vai ter retenção por rendimento, tá bom? Então, se o estudante ficar lá com um aproveitamento insatisfatório, ele não vai ser retido. Mas se ele tiver menos de 75% de presença, sim, aí ele está retido, tá? E quem tiver com aproveitamento insuficiente, né, chegou no fim do semestre, a menção do estudante foi aproveitamento insuficiente. Né, isso vai ser registrado lá na sede, né, no boletim do estudante, e ele vai fazer ele vai participar da recuperação, que a gente vai falar como é que funciona, tá bom? Ele teve lá 75% a mais de presença, mas está com aproveitamento suficiente, ele entra nesse cenário. Teve 75% de presença ou mais, e qualquer outro aproveitamento, ele está aprovado, ele está promovido. Ele teve menos de 75% de presença, independente da avaliação dele, ele está retido, tá bom? Então, a assiduidade, a frequência dele é o que vai reprovar ou não. E aí, lembrando, esse 75% é no total da unidade curricular, tá bom? Então, ele pode ter até uma presença muito baixa em um componente, mas bem alta em todos os outros, deu mais de 75% na média, ele está aprovado do ponto de vista aqui do ponto de vista do itinerário, né, do aproveitamento. Bom, só um minuto aqui, eu não sei, gente, aqui estão dizendo que o som está ruim, não sei como é que é essa parte, eu acho que vai pôr mais perto aqui. Eu espero que tenha melhorado, nós colocamos mais pertinho, tá bom, professora Marta? E a Magda está perguntando para nós se nós vamos disponibilizar os slides, o Gustavo falou que sim, que já está à disposição, né? E fica no repositório também, tá bom, pessoal? É isso. O Eduardo falou aqui que acho que ele está questionando no comentário meu de não muda nada, falando que nunca houve promoção parcial na rede. Acho que aí do ponto de vista legal havia, né? Olha, professor, sempre, claro que nem todos os regimentos de todas as escolas colocaram. A gente tem ali essa questão ali no parecer 67 de 98, que vocês têm lá do conselho,
tem lá esse item para colocar a respeito disso. Nem todas as escolas colocaram nos seus regimentos. Tem escolas que sim, tem outras que não. Qual é a finalidade da gente fazer isso no itinerário? Então, nós conversamos muito a respeito disso. Qual é o olhar para esse aluno do ensino médio que está há tantos anos, e para pesquisas e tudo que já foi feito no Brasil inteiro e internacionalmente, qual o olhar desse novo? Como é que nós vamos ressignificar esse novo ensino médio se nós não tivermos um olhar para esse itinerário, para esse aprofundamento, que vai ao encontro dos desejos dele? Se eu estou escolhendo ali que eu quero ciências da natureza com ciências humanas, há um motivo para isso, para eu estar junto com eles, também um olhar nesta avaliação que nós estamos falando aqui, como um todo dele. Por isso que nós colocamos aqui, depois de muito debater com vocês, porque para quem participou do GT, de estar com ele. Por frequência, gente, nós vamos esperar que a frequência será acompanhada constantemente e sendo compensada, para que não chegue nesse momento, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas que olhe para ele como esse todo dele. Agora, aconteceu algum problema, de fato, ele tem grandes dificuldades, vocês olharam, vocês fizeram de tudo, ele tem que fazer, então vamos fazer no regime que ele possa fazer a recuperação. E que você vai falar depois como é que vai ser, né? Falar. E aí, a Patrícia está fazendo uma pergunta boa, as promoções parciais eram no final do ano, agora são semestrais. Patrícia, elas são semestrais para as unidades curriculares, tá? Para a formação geral básica, continua sendo anual. Então, se o estudante não teve, independente do aproveitamento dele agora no meio do ano, isso não vai gerar promoção ou não, tá? Ele tem que esperar mesmo a variação do final do ano. É semestral para a unidade curricular, porque a unidade curricular tem uma característica semestral, né? Ela começa e termina dentro do mesmo semestre. Isso que é importante, Gustavo, eu queria chamar a atenção para isso. Quando começamos a fazer isso, nós queríamos entender com a equipe do ensino médio se a cada unidade, se ela era pré-requisito para outra. E o bom é que ela é fechada nela mesma, desenvolve aquela unidade curricular. Isso eu acho que facilita muito o olhar de vocês todos relacionados ao ensino e à aprendizagem desse aluno. Eu acho que facilita bastante e facilita a vida do aluno, para o aluno ele ter ali entusiasmado, engajado, para ele fazer esse itinerário na vida dele. Tem um significado para ele, né? Vamos responder algumas outras perguntas aqui. O Emerson está falando, Gustavo. Está havendo caso que o professor não consegue acessar itinerários na sede para registros do diário. Já verificamos a associação do professor e a classe está tudo correto. O que fazer? Quem pode nos ajudar? Emerson, eu não sei se você tem um contato, mas a gente, assim, peça para mandar para mim, ou você, ou quem da diretoria aí tiver meu contato, manda para mim esse caso, mas esses dias a gente estava com alguns problemas na site para fazer lançamento mesmo, tá? Não sei se você tem alguma informação, Valéria. Não tenho. O Willerson não, eu acho que é da Citem, né? Eu acho que é o pessoal da Bianca, não é? Se o Willerson tiver essa informação, se já está normalizado isso, ele pode passar, se não, eu peço para você me mandar, ou quem da diretoria tiver meu contato, mandar esse caso, tá? Para a gente verificar se é um problema pontual ou se porque realmente estava com esse problema na sede. Na semana passada teve uma mudança na sede, que a gente ficou com vários processos travados, tá bom? Um deles era justamente o lançamento de notas, tá bom? Gustavo, aqui tem uma pergunta, a pessoa gostaria, professor, acho que orientação sobre a expansão em português e matemática, também gostaria de saber. Você tem isso aqui? Qual que é o... prose, não sei o que. Qual que foi a pergunta? A orientação para expansão em língua portuguesa e matemática, ele gostaria de... Não tem expansão em língua portuguesa e matemática. Tem na primeira série do noturno. Então, isso acho que ele quer saber. No caso do noturno, a expansão da primeira série, que é dentro da formação geral básica, né, tem uma aula mais de português, uma mais de matemática, uma mais de sociologia, ela entra dentro da avaliação que a gente apresentou aqui para a formação geral básica, porque é a formação geral básica essa expansão, tá bom? Então, a regra é a mesma, não muda, avaliação bimestral, nota de 0 a 10, entra nessa regra de promoção que a gente falou, tá bom? Então, tudo que é formação geral básica, inclusive a expansão na primeira série do noturno, fala dessa regra, vale essa regra, tá? A Maria Aparecida perguntou, vocês poderiam detalhar os procedimentos para a recuperação? Quando a gente já vai falar, Maria, eu vou chegar nessa parte da recuperação daqui a pouquinho. A Juliana está falando, ontem o grupo de PCNPs, de tecnologia, a Ianca comentou que a resolução sobre problemas do diário de classe. Então é isso, né? Talvez é o que eu estava falando agora. Um deles era o lançamento e engajamento de língua inglesa da 6ª até a 3ª série.
Mas a segunda série é expansão, certo? Não seria engajamento? Vocês poderiam chegar a essa correção foi realizada? Vou checar, Juliana. Realmente, a segunda série é engajamento, assim como, se eu não me engano, né, nos anos iniciais também, por isso que deu esse problema. Mas, com certeza, a gente vai... E no caso, de inglês na segunda série, o nome do componente é diferente, né? Inglês, língua inglesa e itinerário formativo, alguma coisa assim na sede. Então, eu acho que ele não chegou a ter nenhum problema desse tipo para a língua inglesa, mas por causa desse problema que você relatou aqui, que a gente está com dificuldade mesmo na sede, tá bom? Tem uma pergunta aqui, da Rosângela, expansão das segundas séries. Quando o aluno não assiste às aulas, não realiza as atividades, fica com faltas e sem nota? Na expansão? Na expansão. Quando o aluno quando não acessa o centro de mídia, não faz atividade de campo, como é que vai ficar ele fica com ausência. Ele fica com ausência. Ele tem até o fim do bimestre para fazer essas aulas, então, mesmo a aula dessa semana que está sendo gravada, ele tem até o fim do bimestre para fazer. Se ele não fizer, ele vai ficar com ausência, tá? E aí vai entrar nessa regra que a gente falou aqui inclusive, coloque o slide aqui, porque é exatamente sobre isso, né? Os componentes do Inova não vai ter também retenção por rendimento, só por inassiduidade também. Isso vale para o Inova e para a expansão, né? Então, orientação de estudos, esses componentes também entram aqui. Não há retenção por rendimento, então, se o aluno tiver mais de 75% de presença, ele está aprovado, independente da nota de engajamento dele ali, tá bom? Agora, tem uma outra aqui também da Ionara, quer saber sobre a sede. O professor do itinerário ainda não consegue fazer a frequência. O professor do itinerário não consegue. É uma questão de sistema, né? Sistema? Eu vou falar com a Ianca assim que sair daqui da reunião, para entender qual ela está com alguma questão lá do sistema ainda, porque eu acho que é esse problema que teve de língua inglesa travou outros lançamentos, tá? Então... Agora também a Magda está perguntando, podemos no ano de 2023 escolher que as expansões sejam pelo centro de mídias, uma vez que este ano, pelo que eu entendi, Magda, escolheram no presencial, pode mudar para 2023? Pode, na verdade, sim, a expansão de uma maneira geral, gente, mais para frente daqui, né, enfim, em maio a gente vai começar a manifestação de interesse dos alunos da primeira série, né, vai ter todo um processo ali que a gente vai estruturar para esse ano, então a gente vai focar nisso nas próximas semanas, tá? Mais para meados do ano, ali junho, julho, agosto, a gente vai voltar a falar com vocês sobre a expansão. E aí pensar qual que é a melhor maneira da gente fazer essa expansão para o ano que vem, né? Se vai ser obrigatória para todos os alunos ou não, né? Se vai ser por adesão, quais componentes vão ter na expansão, quais componentes a gente tem que colocar dentro da carga horária do Inova, o que é o Inova, né? Essas 5 aulas do Inova, enfim, tudo isso a gente vai discutir com vocês ainda com mais calma, o próprio modelo de expansão, se vale fazer presencial, vale fazer por centro de mídias, né? O atendimento personalizado, como que está funcionando, tudo isso a gente vai discutir melhor com vocês. A gente vai escutar vocês para tomar essa decisão, então vai ser com base aí na visão que vocês trouxerem para a gente, e claro, do que a gente tem conversado aí muito com estudantes, nas nossas idas em escolas, né, nos grupos locais que a gente faz, tá bom? O Kleber pergunta, a sede apresenta muitos erros, relaciona os componentes curriculares como geografia. Tá. Então, acho que também você vai conversar, como você falou, eu não entendi, né? Exatamente o que ele... É aqui, ó, não sei, aqui, olha. A sede... Eu não entendi, Kleber, se você puder detalhar mais o que é isso. A Ângela que fala, houve momentos que postamos aula dos itinerários do centro de mídias, mas por problema de internet, essas aulas ficaram com falhas técnicas e não conseguimos retirar para repostar de forma correta. Temos a possibilidade de retirar essas aulas e postar de forma correta para os alunos? Vocês poderiam rever isso, por favor. Demais, parabéns pela plataforma e as formações. Tá, Ângela, eu vou verificar com o pessoal do centro de mídia, eu vou até copiar aqui a sua pergunta e eu vou mandar aqui para a Júlia lá do centro de mídias, tá? Tem alguma aí, galera, que você quer? Não, não estou conseguindo, aqui, ó, deixa eu falar. A Luísa Fernanda, ela disse que hoje já está tudo normal, eu não sei do que se refere, se é alguma coisa na sede, professora, então eu não sei. E também a Raquel, não estou conseguindo desagrupar os alunos das eletivas. Isso na expansão, provavelmente. Não sei. A gente já fala mais disso também. Mas, por enquanto, os alunos das eletivas da segunda série não deu para reagrupar mesmo por uma questão do sistema no centro de mídias. A gente está tentando uma solução, mas, por enquanto, tem que deixar os alunos dentro da mesma turma, tá? Inclusive, vi essa pergunta aqui da Gislaine, né? Também, aí? Tá. Já é possível fazer a informação dos alunos das eletivas? Ainda não, tá?
A gente está tentando uma solução, se não der, a gente vai informar vocês que não dá e que vai ter que ficar na mesma turma, tá bom? Vamos voltar para os slides e depois eu volto para as perguntas aqui. Vamos lá, recuperação. Acho que é o tema mais complexo aí de ser entendido, né? Vamos lá. O estudante em regime de progressão parcial na formação geral básica e ou nos aprofundamentos curriculares será encaminhado para a participação no projeto de recuperação, com duração semestral, a ser realizado de maneira concomitante às atividades regulares, com vistas a sanar necessidades de aprendizagem. Tá? Pode passar, isso é o que está lá na resolução, basicamente. Como vai funcionar a recuperação? Isso equivale para os alunos em recuperação na formação geral básica e nos itinerários. Tá? A escola vai enturmar os... E nesse ano, né, no segundo semestre, só para a unidade curricular, porque não tem ainda formação geral básica, recuperação. A recuperação da formação geral básica é só o ano que vem, justamente por ser anual, né? Então, a recuperação ela vai ser formada as turmas na escola de até 40 estudantes, tá bom? Independente da área que... Então, você pode ter dentro dessa mesma turma de 40 estudantes que ficaram de recuperação na formação geral básica em língua portuguesa, na formação geral básica em sociologia, no itinerário de humanas, no itinerário de matemática, enfim, é independente de qual área ou qual componente esses alunos ficaram retidos, tá bom? E aí forma uma turma de 40 alunos, né, vai ter coleta na sede, todo esse procedimento, né, e aí vai ter 4 professores atribuídos, um para cada área de conhecimento, tá? Vai ter 2 momentos na semana que esses professores vão estar atribuídos para ministrar as aulas, tá? Durante o semestre inteiro. Então, esses 4 professores vão ter lá 2 horários na semana que eles vão ficar de plantão no contraturno do estudante e eles vão estar presencialmente na escola de plantão para ajudar os estudantes no desenvolvimento das atividades. Não tem registro de frequência, tá? O estudante não é obrigado a ir, ele vai se ele quiser, se ele puder. Então, esse é um outro ponto aí na matrícula, a gente vai ter esse dispositivo que é opcional para o aluno na presença, mas ele precisa entregar um projeto, ele vai ter, inclusive, talvez entregas parciais ali, dependendo da disciplina. Enfim, dependendo da disciplina ou da unidade curricular, ele vai ter algumas entregas parciais e um trabalho de conclusão. Isso vai valer tanto para contar aí a frequência, como a avaliação de aproveitamento do estudante, tá bom? Então, essa é a estrutura. Aí, vamos supor, eu e a Valéria somos 2 estudantes aqui que estamos de recuperação, e eu fiquei de recuperação, ela ficou de recuperação em matemática, né? Na formação, ela era professora de língua portuguesa, né? Então, ela ficou de matemática e de física na formação geral básica, e eu estava no itinerário que eu não me adaptei muito, era o itinerário ali de humanas, eu fiquei retido também. Nós somos da mesma escola, nós 2 estamos aí indo para a 3ª série, tá? Eu fiquei de recuperação na unidade curricular 2. No primeiro semestre do ano que vem, nós 2 vamos ficar enturmados na mesma turma, tá bom? Nós 2 vamos estar lá na recuperação, ela vai estar fazendo matemática e física, eu vou estar fazendo ao C2 de humanas. Isso para o ano que vem. Para esse ano, como vai funcionar? A Valéria passou na unidade curricular dela, que era de linguagens, é a área dela. Eu estou em ciências da natureza, não fui muito bem, tive aproveitamento insatisfatório. No segundo semestre, eu vou ser enturmado com todos os outros estudantes da escola que ficaram de recuperação na unidade curricular, tá bom? Então tem essa diferença. Esse ano só para a unidade curricular, ainda no segundo semestre, e no ano que vem, tanto quem ficar de formação geral básica como de unidade curricular é agrupado na mesma turma. Eu então tive aproveitamento insatisfatório no meu itinerário de ciências da natureza nesse semestre. Mas eu tive mais 75% de presença, vou para o segundo semestre normalmente e vou estar matriculado nessa turma de recuperação. Nessas 2 aulas da semana, eu vou ter à disposição de ir quando eu quiser para tirar dúvida com o professor de ciências da natureza que tiver atribuído, para falar com ele sobre o projeto, para falar sobre a entrega que eu vou fazer, enfim, tirar dúvidas, receber orientações, enfim, questões gerais ainda do processo de recuperação. Se eu não quiser ir nenhuma semana, eu não preciso, desde que eu receba as instruções para desenvolver o projeto, desenvolva o projeto e entregue até o final do semestre. Isso é um pouco mais difícil. O aluno que não for vai ter um pouco mais de dificuldade de realizar essa atividade. Mas a gente sabe que os estudantes fazem ETEC no contraturno, trabalham,
né? Enfim, tem 1 milhão de atividades que às vezes eles não conseguem estar presentes. Por isso que a frequência é opcional. E, de qualquer forma, esse aluno, mesmo que ele não esteja presente, ele precisa receber uma orientação do professor, né, da recuperação em algum momento, mesmo que ele não esteja presente fisicamente ali nessas 2 aulas semanais em nenhuma semana, tá bom? É isso, tá? Acho que basicamente a estrutura da recuperação é essa. Se tiver um aluno, vamos supor, né? A gente está falando que vai ter 4 professores atribuídos. Vamos supor que na minha escola foi o único aluno ali com aproveitamento suficiente. Aí não precisa atribuir os 4 professores, atribui só o de Ciências da Natureza, que foi o itinerário que eu escolhi e que eu fiquei retido, tá? Aí, na verdade, então, teve gente retida no de Ciências da Natureza e no de Ciências Humanas. Atribui só professor de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas. Não precisa atribuir professores para as 4 áreas. Atribui só para as áreas que realmente vai ter aluno em processo de recuperação, tá bom? O Gustavo, vieram algumas perguntas aqui. As informações postadas, o Rogério, dos slides, aqui já foi respondido que sim, viu, Rogério? Vou estar à disposição esse material para vocês aqui. O Leonardo quer saber se a recuperação acontecerá nas PEIs, eles não têm contraturno, como é que fica em relação ao GDPI? Como é que vai ficar a recuperação na PEI de 9 horas? Vai funcionar na PEI de 9 horas? Como fica a recuperação do itinerário? Todo mundo está perguntando da PEI. Tanto da PEI de 9 quanto da PEI de 7 horas. O Gustavo. Aqui, para mim também vieram perguntas sobre recuperação, né? Sobre a recuperação da PEI. Tudo da PEI. Como é que fica? Porque eles têm 9 horas, como é que faz no contraturno, tudo mais, né? Eu vou explicar de novo, que tem muita gente que não entendeu, acho que pelo que eu estou vendo aqui nos comentários das DS, algumas pessoas ainda ficaram em dúvida, tá? Então eu vou explicar novamente. Como que vai funcionar a recuperação? Fechou esse semestre, vamos supor, a sua escola ali tem 2 itinerários, né? O de Humanas com Linguagens e o de Matemática com Ciências da Natureza. Aí você vai ter, retidos nesses itinerários, vamos supor, 2 alunos em cada turma. Final desse semestre, então, você teve lá dois alunos que tiveram aproveitamento insuficiente em Humanas com Linguagens, 2 no itinerário de Ciências da Natureza com Matemática. Esses alunos, eles vão para o próximo semestre, eles podem até continuar no mesmo itinerário, tá? Não tem nenhum impedimento deles continuarem no mesmo itinerário que eles estavam fazendo, mas eles vão ser matriculados no projeto de recuperação, esses 4 alunos, tá? Vai ter 2 tempos da semana que a gente vai ter 4 professores atribuídos, um de cada área do conhecimento. Então, vai ter um professor de linguagens, um professor de humanas, um professor de ciências da natureza e um professor de matemática atribuídos e à disposição desses alunos, nesses 2 tempos, para tirar dúvidas, passar orientações sobre a recuperação, fazer alguma atividade específica da recuperação, né? Eles vão estar lá à disposição desses alunos nesses tempos na semana. No caso esse caso especificamente, que você tem todas as áreas de conhecimento, estudantes de recuperação, você vai ter 4 professores, né, um de cada área do conhecimento fazendo esse processo. Se por acaso em um dos itinerários não tivesse ninguém retido, você não precisaria atribuir os professores, né? Então, lá, em Humanas com Linguagens, todo mundo está aprovado, não precisa atribuir os professores de Humanas de Linguagens, atribuiria só de Natureza e de Matemática. Bom, então voltando, né? Aí a gente vai ter esses professores atribuídos, os estudantes vão ter essa disponibilidade, né, desses 2 tempos semanais para fazer as atividades. Eu pedi para você falar mais devagar. Vou tentar aqui, eu já veio esse comentário aqui também. Esses estudantes vão ter lá 2 aulas semanais à disposição para eles irem lá tirar dúvidas, fazer atividades com os professores, tá? Só que não tem registro de frequência obrigatória, eles só vão se eles quiserem, se eles puderem, tá? Eles vão ter que receber uma orientação sobre isso Só que posso fazer uma parte aqui, Igor? Desculpa. Olha, só quero falar uma coisa para vocês. Essa flexibilidade que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos propondo para essa recuperação, é sempre no sentido de estar ali apoiando esse aluno, como o Gustavo falou, que ele pode fazer o da escola regular, ele faz curso, ele trabalha, ele tem uma série de situações. A possibilidade é o seguinte, até ele fechar a 3ª série do ensino médio dele, ele tem a possibilidade de fazer essas recuperações. Ele vai ter a vida dele na 2ª série, para fazer essa recuperação no semestre seguinte, na 3ª série. O importante é que
ao final do ensino médio dele da terceira série, ele tenha que estar com a vida dele em ordem, tanto na formação geral básica, quanto nos itinerários, no aprofundamento, nas unidades curriculares, em suas recuperações. Sempre nós estamos pensando aqui para que o aluno possa ter várias possibilidades dele estar ali o tempo todo sendo recuperado continuamente, e sendo recuperado de todas as possibilidades, metodologias, estratégias pedagógicas para que esse aluno possa ser recuperado, para que nós possamos olhar este ensino médio sempre ali de apoio a ele, para ele ficar ali engajado. Se nós começarmos constantemente não fazermos essas possibilidades de estar recuperando junto com ele, como eu falei, constantemente, nós vamos estar assim, dificultando a vida desse aluno aqui. Então, esses novos olhares, para esse olhar constantemente da aprendizagem desse aluno, por isso que nós estamos abrindo esse leque de possibilidades para ele. Porque a gente sabe, mas meu Deus do céu, até aquele aluno que não quer fazer nada. Eu sei, professores, tem mesmo, a gente sabe disso. Tem N possibilidades na escola, N desafios para nós na escola. A gente também sabe tudo isso. Então, nós estamos sempre aqui, essas possibilidades que nós estamos colocando para vocês estarem junto com esses alunos. Agora tem centro de mídias, vocês foram sensacionais durante a pandemia, continuam sendo, quantas coisas que a gente não poderia nem imaginar, que a gente ia junto com os alunos, e os alunos do ensino médio, esse jovem que está, eles têm ideias maravilhosas para, junto com vocês, construírem tudo isso. O importante é, para esse aluno aprender, para esse aluno desenvolver todas essas possibilidades, Gustavo. Por isso que nós estamos abrindo tudo isso daqui. Tem algumas perguntas aqui, só para a respeito de atribuição, como você está falando, porque existe uma normativa da SEDUC que não pode atribuir professor de recuperação se existirem aulas para os professores normalmente. Eu acho que essas questões a gente pode depois... acho que sobre isso eu queria comentar, uma possibilidade vai ter, inclusive para a PEI, né, porque, enfim, a PEI tem mais essa dificuldade de horário. A gente pode discutir com vocês mais essa possibilidade de essa recuperação também poder ser feita no centro de mídias, tá? Isso. Então, como que aconteceria? A gente teria um professor, né, centralizado aqui no centro de mídias, dando a recuperação para todos os alunos que estiverem, por exemplo, né, em cada um dos itinerários. Então a gente atribuiria aqui mesmo, né, um professor da rede, mas trabalhando aqui de maneira centralizada, para cada um dos 10 itinerários, né, e os estudantes acessariam, inclusive podem acessar de maneira assíncrona esse conteúdo no centro de mídias, tá? Como tem essa trava, né, de só poder atribuir para o professor a recuperação depois dos demais terem sido atribuídos, isso é uma solução possível, que eu acho que a gente pode conversar com vocês, inclusive fica à disposição para os alunos da PEI, porque eles podem assistir fora, podem assistir à noite, no sábado, enfim, que fica também gravado lá no repositório, e aí eles vão acessar, e como a recuperação, né, a ideia do trabalho de recuperação também, esse professor dar uma orientação de como realizar o trabalho, né, agora no caso da unidade curricular, o estudante tem que entregar um projeto, né, um trabalho, enfim, alguma coisa que vai ser combinado ali com o professor e que vai estar orientado no mapa também. A ideia desse momento é ser mais uma troca, uma interação mesmo, e do sentido de dar para o estudante insumos para ele construir esse projeto, esse trabalho, tá bom? Então, isso é uma possibilidade também que acho que soluciona o caso, né, de falta de professor e também, né, no caso das PEIs, para dar mais flexibilidade para os estudantes de horário, tá bom? É isso, Lu. Qual é o próximo? Bom, tem outras perguntas aqui. Vamos para os slides? Pode passar para o próximo? Aqui é a dúvidas, na verdade. O próximo slide é dúvidas. Já vieram algumas que a gente deixou aqui. Eu não sei se perguntaram. Pode colocar para mim e passar para o próximo? Então, vamos lá. Quais devem ser os instrumentos de avaliação utilizados nas aulas da expansão que estão sendo transmitidas no centro de mídias? As aulas da expansão, gente, é isso que eu falei, né? Eles têm o mesmo modelo de avaliação do Inova, né? Então, tem que ser medido o engajamento, né, e a frequência. A frequência, eu vi alguém aqui falando que não está medindo, e a gente passa isso, é um problema técnico do centro de mídias, mas o centro de mídias tem que manter, tem que dar essa informação. Agora,
a nota do engajamento é o mesmo método, né, Valéria, do Inova. Não sei se você quer comentar algum ponto específico não, sobre isso. é a mesma coisa. Até eles pediram novamente para você explicar, porque a próxima pergunta é essa, que vocês estão vendo sobre a UC7, e aqui também veio a pergunta, Gustavo, para ver como é que fica, para você falar novamente um pouquinho sobre a UC7. Por gentileza, tá? UC7, então, gente. A UC7 é uma UC1 que dura o ano inteiro, né? A UC1, dentro do itinerário normal, ela dura o semestre. Ela durando o ano inteiro, né, no caso da UC7, e de novo, isso aqui para PEI de 9 horas. Quem não tem PEI de 9 horas pode ignorar essa informação que eu estou passando aqui, porque não é só para quem é de escola de PEI de 9 horas. Como ela dura o ano inteiro, ela vai ter que seguir a lógica de avaliação de uma UC, só que para o ano inteiro, né? Vai ter avaliação bimestral, então vai ter agora nota nesse bimestre, né, no final do bimestre agora, no final do semestre, e 2 notas no final no segundo semestre, né, nos 2 bimestres do segundo semestre. E no final do ano, aí sim faz a menção, né, os professores daquela UC se juntam e definem qual que é o nível de aproveitamento do estudante naquele, né, de cada um dos estudantes naquela UC7, tá bom? Então, a lógica é a mesma de uma UC, só que ela é alongada para o ano inteiro, então a avaliação final fica só lá em dezembro, né, no conselho final de classe. Não sei se respondi, mas coloquem aí as dúvidas. Uma pergunta aqui, para o ano que vem os alunos não irão escolher os itinerários? Irão, né? Assim, os alunos que estão hoje na primeira série, eles vão escolher o itinerário para o ano que vem. Isso. Os alunos que estão na segunda série, eles vão seguir nos mesmos itinerários que eles já estão, tá, né? Então, eles não fazem a escolha de novo, eles escolhem teoricamente uma vez, mas não se esqueçam daquela regra que eles podem mudar aí ao final de cada semestre. Pode pedir transferência ao final de cada semestre. Tá. Ó, Valéria, aqui está perguntando a Cristina, para reforçar a variação de educação física em inglês. Tanto a educação física como inglês vão ser avaliados por engajamento, né? Então, as mesmas premissas que a gente tem nas eletivas, no projeto de vida, tem que ser usado nesses componentes. Mesma coisa. A gente sabe, a gente está acostumado, né, vocês, né, professores de educação física e de inglês, estão acostumados a avaliar com nota de 0 a 10, né? Como se trata, né, de itinerário formativo, como tanto inglês como educação física estão dentro da carga horária do itinerário formativo, né, e o itinerário formativo ele tem uma premissa diferente de avaliação, né, que está no nosso currículo, que está dentro do mapa, né, enfim, que está em todas as orientações que a gente tem passado, não faz sentido também avaliar eles de 0 a 10, né? Então a premissa vai ser a mesma, é uma premissa pelo engajamento do estudante, né? E a mesma regra que é aplicada nos componentes do Inova. Valéria, não sei se você quer complementar. Não, eu acho nessa mesma perspectiva que nós estamos falando aqui, desse aluno, desse olhar desse aluno para que ele possa se desenvolver o seu conhecimento no processo, para ver se ele está engajado, né? Porque aí ele vai complementar, olha, projeto de vida, as eletivas, essa expansão, ela faz parte de todo esse movimento que nós estamos fazendo do ensino médio para esse olhar desse aluno, para desenvolver a sua aprendizagem, justamente nesse sentido. Como é que vocês vão fazer essas questões de língua inglesa, né, de educação física, de todas essas possibilidades que vocês estão fazendo, né? Tem N possibilidades aí para desenvolver os materiais de apoio, ali nos materiais de apoio que são os mapas, que o mapa é uma sigla, né, Gustavo? Então, ali tem uma série de sugestões de atividades de desenvolvimento. No final, tem atividades de avaliação para serem colocadas ali, que vão alicerçar, que vão ajudá-los para o desenvolvimento dessas atividades que vocês vão realizar. Outra coisa aqui, Gustavo, tem uma dúvida da Simone. Para o próximo ano letivo, os alunos da primeira série deverão escolher entre os itinerários que a escola oferece hoje, ou poderão optar por um que ainda não é ofertado na escola? Esse não é o foco da live, a gente vai ter uma live para falar sobre isso, tá, gente? Mas a escola vai poder definir os itinerários dela de acordo com a nova manifestação de interesse. Vocês não precisam ofertar os mesmos itinerários. Eu acho que tem alguns ganhos de ofertar os mesmos, tá? Mas não é obrigatório. Vocês podem definir um novo conjunto de itinerários aí para ser ofertado. Tá bom. Tem um ponto importante aqui da Adriana, que é a flexibilidade da frequência, não sendo obrigatória para o aluno, será registrada no diário de classe quando esse mesmo aluno comparecer à aula de cooperação, ou ele terá livre acesso de idas e vindas dentro da unidade escolar. Adriana, não vai ter registro de frequência, tá?
o que vai ter na sede para o projeto de recuperação, na verdade, é a menção, né? A entrega ou não do projeto, né? Do trabalho, né? Enfim, do mecanismo que for combinado dentro do professor com o estudante, e aí ele, a partir dessa entrega, ele vai fazer a menção, tá? Esse ponto do livre acesso à unidade escolar realmente é um ponto importante para a gente pensar. O aluno não vai poder, obviamente, né, enfim, entrar e sair a hora que ele quiser da escola, então talvez precise ter algum tipo de agendamento, né, o aluno que vai comparecer naquela semana, acho que isso precisa ser organizado mesmo, a gente pode organizar melhor isso, é um bom ponto que não está estruturado ainda, tá? Tem mais algum ponto aí? Não, aqui não, que estou aguardando, viu? Vamos, acho que tem mais perguntas. Acho que tem mais, né? Ali tá. Coloque para mim. Primeiro ali, quais critérios para definir os conceitos dentro da avaliação das UCs? Então, nós falamos isso no começo, mas eu vou reafirmar. Os critérios colocados ali estão no próprio conceito de aproveitamento total, satisfatório, regular e insuficiente, que nós colocamos aqui. O que significa esse aluno que está no aproveitamento total? Então, eu vou retomar. Quando este aluno está lá nas suas unidades curriculares, que são compostas por áreas de conhecimento e que são compostas por temas, né, de cada área ali, quais são, o que faz parte dessa unidade curricular, desses temas que foram colocados da área de linguagens, da área de ciências humanas, ciência da natureza, matemática, porque matemática eu nunca falo, né? Ciência da natureza eu deixo para depois. Por que será, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade, sabe? Eu estou pondo aqui uma coisa minha, eu sou de língua portuguesa, professora de língua, eu sempre tive muita dificuldade nessas áreas. E no ensino médio também teve muita dificuldade. O que acontece ali? Então, este professor sabe que nessas unidades curriculares vão estar usando o aprofundamento da formação geral básica. Quando estou falando lá na unidade curricular, que eu vou falar a respeito do desenvolvimento de ações ali, de textos ligados ao jornalismo, a questões de relacionamento internacional, movimento do corpo, o olhar da arte, tudo isso eu estarei trabalhando, professores, em cima do quê? Em cima dos objetos de conhecimento que nós estamos aprofundando, que é da formação geral básica, de cada componente curricular, que é o desenvolvimento das competências cognitivas, que vão estar aqui articuladas ao desenvolvimento das competências socioemocionais, focando no desenvolvimento integral desse aluno, que é o desejo desse aluno do ensino médio, desse novo olhar para o ensino médio. Quando nós todos estivemos ali juntos ali, agora no primeiro bimestre, que vai ter, semana passada nós fizemos, eu e o Ed, fizemos uma live a respeito do conselho de classe série ano ali. O que nós vamos estar? Nós vamos sentar e olhar no todo deste aluno, mesmo que ele tenha tido algumas dificuldades na unidade curricular de alguns componentes, mas como é que foi o aproveitamento total desse aluno em relação ao desenvolvimento da sua aprendizagem, ao desenvolvimento das suas habilidades essenciais para que ele possa, ali no bimestre, fechar esse bimestre? Vocês vão estar todos juntos conversando, e eu vou falar uma coisa para vocês. Falando assim agora, e ainda não tendo vivenciado, parece algo bastante complicado, mas é algo que eu, pessoalmente, na minha vida, na escola que eu trabalhei, eu vivenciei isso, e eu gostei muito de fazer isso, desta troca, deste olhar desse aluno como um todo. Por isso que nós aqui, nas nossas discussões, na construção desse material, com todo mundo, com a rede que participou conosco, nós achamos que vai ao encontro da necessidade desse nosso aluno. É isso aí, Gustavo. Tem uma pergunta boa aqui da Cristina. Como será feita a articulação entre o professor de recuperação e os das UC? É um bom ponto que... Boa, é legal. Gosto com ela, Cristina? Boa, Cristina, legal. Não gosto de falar com os antigamente, vai achar que eu sou velhinha aqui. Eu não sou, hein, Gustavo? Sempre nós fazemos isso nas recuperações que são intensivas e paralelas, como a de janeiro, como tudo mais, não é assim? Nós sempre tivemos isso lá na escola. Esse professor tem que participar junto conosco. A gestão aqui que está conosco, o professor coordenador, tem que articular junto com esse professor. Ele tem que participar, inclusive quando for a aula atribuída, ele vai ter que fazer parte ali da gestão, de toda a vida dele ali, junto, fazendo as interfaces de como esse aluno está desenvolvendo ali, principalmente se esse aluno estiver de recuperação da formação geral básica, cada vez mais essa formação geral básica tem que estar sedimentada para ele poder aprofundar nos itinerários. Ela é a base, como diz o nome, né? A formação geral básica alimenta
o aprofundamento que esse aluno vai ter. Por isso que ele está constantemente em conversas ali para fazer parte, inclusive, nesse momento, quando senta do conselho, se ele não fizer agora no segundo semestre, ele está para fazer para o primeiro semestre, ou no último, a gestão tem que acompanhar essa trajetória desse aluno para que possa saber o que está acontecendo com ele, para as suas entregas e os seus olhares que o professor de recuperação, conversando com os professores do itinerário, da formação geral básica, com o professor coordenador. Beleza. A escola que não tem espaço físico para ofertar a recuperação no computador não vai fazer pelo centro de mídias mesmo, Aline. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa questão da recuperação no centro de mídias. Alguém perguntou se essa possibilidade era concreta, uma possibilidade. É uma possibilidade. Claro que fazer a recuperação de forma descentralizada pelo centro de mídias é uma realidade, porque o centro de mídias já dá essa opção, né? Mas, de forma centralizada, a gente vai discutir com a equipe aí do centro de mídias o quanto isso é possível. Lembrando que as unidades curriculares já têm transmissão diária, né, semanal ali. Os conteúdos já são transmitidos, mas aí a gente traria essa possibilidade a mais, que é a recuperação das unidades curriculares, tá bom? Olha, Gustavo, ele pergunta assim, haverá algum momento específico no calendário para os alunos em recuperação apresentarem seus trabalhos, visto que os professores vão avaliar o projeto, tem um número de aulas atribuídas, nesse momento são comprometidos com o desenvolvimento das atividades em suas turmas, ele tem que ter as entregas específicas, mas ele, como nós estamos falando aqui, ele tem até o final da vida dele, da terceira série, para entregar. Isso é uma organização, a gente pode conversar com eles depois sobre isso, dessas especificidades de entregas, de datas, de calendário, para que a gente possa continuar conversando aqui, mas, de qualquer maneira, além das orientações aqui, que a gente vai fazer com vocês, também tem as organizações que a própria escola pode fazer. A gente faz, aqui a gente faz sempre com vocês as informações gerais, sempre ligadas à legislação. E óbvio que tem todo um trabalho, que vocês têm essa autonomia dessas organizações. Então, depois a gente entra em mais detalhes, tá bom, Gustavo? Mais para frente a gente conversa com eles sobre isso, tá? A recuperação da FGV vai ser junto com os itinerários, Maria Aparecida sim, Maria Aparecida, mas lembrando que agora no segundo semestre não tem recuperação de FGV, só dos itinerários, tá bom? Tinha uma outra pergunta aqui que eu queria responder. A escola que não tem espaço físico já foi. Se eles mudarem de itinerário... era essa da Perla. Se eles mudarem de itinerário, terão que operar a recuperação anterior? Sim, Perla. Independente... Assim, vamos lá. Eu vou voltar no meu exemplo aqui de Ciências da Natureza. Estou lá em Ciências da Natureza, fiquei em aproveitamento suficiente. Isso não muda o fato de eu poder continuar ou não no itinerário de Ciências da Natureza. Eu posso continuar no itinerário de Ciências da Natureza, ou como eu fui mal, eu posso pedir transferência para outro itinerário na mesma escola, né? Tendo essa possibilidade, eu faço essa mudança. Tendo vaga, eu faço essa mudança, mas eu não preciso, eu posso continuar no mesmo. Independente disso, independente de se eu estou na situação A ou no B, né, na situação de mudança ou de ficar no mesmo itinerário, eu tenho que fazer a recuperação no semestre seguinte, tá bom? Isso é independente da minha situação de mudança. Gustavo, aqui estão perguntando se as disciplinas do Inova só engajamento mesmo, a frequência, né, professor? Como para tudo, nós estamos falando de frequência, e será o engajamento total, parcial, né? Isso que nós estamos conversando até agora aqui. Beleza. Bom, eu acho que a gente respondeu a maior parte das perguntas, gente. Eu vou pedir até para o pessoal que depois da produção me mandar as dúvidas que surgiram. Tem uma outra aqui, acho que é a última, então vamos para a última, que a gente já estourou o horário, né? Tá. Como fica a situação do concluinte em relação à recuperação? Então, quem concluiu a terceira série que vai ter que fazer a recuperação. Então, ele vai ter que fazer, esse que é o que nós estamos conversando antes de conversarmos aqui. Pela legislação, se ele ficar retido em até 3 componentes, ou acima de 3 componentes, ele vai ter que fazer a recuperação no ano seguinte. E também o parecer 180, todos os supervisores que estão aqui conosco, a gestão que está conosco, sabe que tem uma flexibilidade para esse aluno concluinte, então está ali no parecer 180, como é que será feito no ano seguinte para ele. Tem essa possibilidade ali dele fazer essa recuperação também. Tá bom, pessoal?
Bom, é isso. Acho que o maior parte das dúvidas mais capciosas, digamos assim, elas são em relação à recuperação. Como ficam os componentes quando não há professor atribuído? Isso. Alessandra, a gente falou um pouquinho disso, né? Talvez tenha a opção de fazer pelo centro de mídias. Como assim, a gente está fazendo essa live foi muito pedida em função do final do bimestre, né? Então, acho que as orientações mais importantes é pensando no fim do bimestre. A questão da recuperação, a gente trouxe aqui o panorama geral, tem algumas coisas mais detalhadas que a gente vai montar um documento orientador com as dúvidas que surgiram hoje. E, se precisar, a gente faz uma live aqui também, eu e a Valéria vimos aqui e tentamos esclarecer o que for necessário, tá? Mas a gente manda para vocês agora durante o mês de abril mesmo, essas informações da recuperação para vocês já irem se preparando. A recuperação pode ser feita pelo centro de mídias de forma centralizada, ou a recuperação pode ser feita descentralizada pelo centro de mídias. Como que eu faço com o aluno que veio de outra escola? Todas essas dúvidas a gente coloca também no documento orientador. Vamos pegar aqui as dúvidas que estão aqui no chat, tá, para construir esse documento. Bom, eu acho que é isso, gente. Professor atribuído, como que eu faço, né, com a turma que não tem professor atribuído? Tudo isso a gente coloca essas dúvidas no documento orientador, tá bom? E aí, só falar que o documento orientador você manda direto, a minha dúvida é esse documento orientador, como é que você manda? Geralmente vai pelo boletim. Pelo boletim. Eu já mandei no grupo dos supervisores pontos focais para agilizar, mas eu também vou pedir lá para a subsecretaria enviar. Então, acho que a gente quer chamar a atenção de vocês, tá? O Gustavo sempre conversa com o ponto focal, né, dos supervisores aí da diretoria de ensino, mas estejam atentos no boletim da subsecretaria, boletim COPED, que vai semanalmente, para que essas, que não deu para responder todas, né? Aqui, só para fechar aqui, a Viviane. Ela vai aguardar o documento orientador. Tudo bem, Viviane, o Gustavo vai encaminhar aqui. E como é que fica o fechamento do bimestre, nota e frequência por componente curricular não atribuídos também? Ele falou que vai para conversar direitinho com vocês no documento, tá bom? É isso. Bom, gente, obrigado. Acho que a gente estourou um pouquinho, uns minutos no tempo, mas queria agradecer o tempo de vocês. Foi o documento orientador, eu vou receber as perguntas e a gente manda aí ao longo do mês de abril. Acho que as questões aí, tem algumas questões de sistema que a gente já orienta para vocês essa semana, vou conversar com a Ianca saindo daqui. As questões de recuperação ao longo de abril a gente vai passando para vocês aí, faz documento orientador, faz live, faz tudo que precisar para instruir sobre essas questões, tá bom? Tá certo, professores, muito obrigado, Gustavo, obrigado pela oportunidade. Um beijão para todos vocês, até a próxima.